Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Aleph e hoje estamos de volta com mais um episódio aqui no jogo Alan Wake. Vamos lá dar continuar o jogo, né? É bom que tem esses... Claro, quando acaba o episódio certinho, né? Essa... preview, como é que fala isso, mano? Esqueci, mano, essa... O que aconteceu aí, um resumo, né? O que aconteceu no episódio anterior. Então, quem não assistiu o vídeo aí, fica aí o resumo pra você. Mas eu ainda recomendo que assista os vídeos aí pra acompanhar a série completa aí de perto, né? Episódio 2, Possuídos. Rapaz, hein? Cidade de Nova York, 3 anos atrás. Galera, não esquece de deixar um gostei no vídeo aí, que isso ajuda muito. Dá um like lá, mano, pra fortalecer o canal. Compartilha aí também, né? Para que o vídeo alcance mais pessoas. E... Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Pera aí rapidão, e até falar pra vocês colocar o fone de ouvido. E agora que eu reparei que eu também tô sem. Jogo de terror, cara, geralmente tem que jogar com fone de ouvido, que é pra dar aquela imersão melhor, assim, no suspense do jogo, terror também, tudo, né? Então, pera aí rapidão, deixa eu pausar o vídeo aqui. Certo, bora continuar agora com o fone de ouvido aqui, né? Pra dar aquela... entrar melhor aí no jogo. Eu vi brilhando aqui uma garrafinha de café, já vou aproveitar e pegar. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Tá, objetivo... ligue a cafeteira. Mas antes vamos dar uma exploradinha aqui no apartamento, na casa aqui do Alan, né? O visual do jogo tá legal pra caramba. A trilha sonora desse jogo aqui é uma coisa que tem que elogiar demais, porque é muito boa, velho. Os vídeos anteriores aí vocês viram, vocês acompanharam comigo aí, né? O suspense que ela traz assim durante as cenas é muito legal. Opa, página do manuscrito, bora ler. Foi uma despedida tardia. 13 anos após minha vingança, ela finalmente me alcançou. Eu aguentava a dor há muito tempo. Meu sangue manchou a neve em uma poça macabra que dissolvia os analgésicos espalhados, levando-os tranquilamente ao esgoto, misturando-se com a bile da cidade, fundindo-se com ela. Eu posso vê-los agora, minha esposa e meu bebê. Querida, eu cheguei. Olha, é verdade o que dizem sobre a queda e a parada súbita no final. Eu fiquei na neve enquanto relembrava a série de eventos sombrios que haviam me trazido para cá. Uma reprise do meu próprio filme sádico. Uma lembrança do meu cadáver, sozinho no próprio velório. Mais uma vez pensando em metáforas. A mulher fatal já havia ido embora. Só permanecia o gosto amargo do beijo que me matará. Caraca. Legal, viu, mano? Ah, aqui são os livros dele, né, ó. Escritor, tal. Ah, beleza. Tô ouvindo um rádio chiar aqui. Olha só, hein? Apartamento chique, hein, cara? Aqui o rádio chiando. A chuva é gelada e a forte nevasca sem fim provocaram um alerta de tempestade de inverno para toda a área dos 3 estados. A população foi instruída. Acredito que as equipes de remoção de neve conseguirão lidar com o clima. Já estamos no 3º dia de nevasca. Caraca! A legenda aí tá muito rápido, não deu nem pra ver, não deu nem pra ler, né? Bom, vamos lá ligar a cafeteira. Oxi, já tô perdido aqui já, ó. Poder correr também é uma coisa que dá uma raiva, né?
Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Vá até a Alice. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Tá, onde é que eu examino esses modelos? Ah, tá, são aqui? These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. I'm fine, I'm fine. Just get the lights back on now. Honey, please. it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Certo. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Opa! Calma lá, gente, calma lá. Tá, presente. Agora vem um pesadelo, né? How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Certo. Oxe, apareceu examinar ali. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. E vocês, galera, vocês pescam? Cara, eu não gosto de pescar não, viu? Mas eu tinha um programa que passava na TV lá, o Monstros do Rio. Esse programa eu confesso que eu gostava de assistir, hein? Tá, vamos lá falar com a Sarah, né? A xerife da cidade. Ler o quê?
Você viu este homem? Desaparecido desde 20/6/7. Característica de identificação. Dom de vencer competições. Desaparecidos. Caramba. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Calma aí que Mr. eu já... Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. That was Cynthia Weaver. Ah, eu já vou falar com ela. Mas antes, ó, garrafinha de café. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really trashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Stuck é o cara que entregou a chave pra gente, né? No caso lá, o dono daquele posto de gasolina, onde nós terminamos o vídeo anterior. E mais uma página do manuscrito, ó. Já pulou algumas. Ali se vê uma sombra. Alice olhou pelo visor, preparando-se para tirar a foto. Cauldron Lake era deslumbrante. Algo chamou a sua atenção. Uma figura nas sombras atrás do chalé. Uma mulher magra de vestido preto. Ela baixou a câmera e olhou novamente. Não havia ninguém lá. Apenas arbustos de aspecto vagamente humano. Ela balançou a cabeça e riu. Achou que não era nada, mas essa véia aí pegou a gente lá, né? Alice was missing. I needed help to find her. I wasn't ready to leave. Não posso sair da delegacia, tem que falar com a xerife antes. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Isso. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Caraca, quem que é esse maluco misterioso? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Hey, mister! Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Opa, olha o manuscrito aqui, ó. A presença obscura na lanchonete. Apesar de seu disfarce humano, descrever a presença obscura como um ser inteligente seria atribuir qualidades humanas a algo que claramente não é, ou é. No entanto, ela encontrou o único lugar escuro que havia na lanchonete. Um pouco de luz se espalhava pelo corredor, assolando-a, mas ela aguentava a dor. Por mais terrível que fosse, o escritor logo daria um jeito nisso. Ele iria ao único lugar onde ela ainda tinha poder. Caraca, hein? The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. O problema de eu seguir o que o cara tá falando é que vai levantar mais suspeita ainda sobre mim pra policial lá, né? Pra xerife. Garrafinha de café e olha o rádiozinho. Time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street.
Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deerfest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Eita, vamos correr desse rádio aí, que isso aí vai dar pior de direitos autorais. Hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Tá, como que eu chego nesse carro abandonado aí? Ele pula essa grade aqui? Tá, o carro abandonado é esse. Mas como é que eu chego lá? Ó, tem um manuscrito ali na pedra, como a gente pode ver, né? Mas como é que eu chego ali, cara? A porta aqui tá trancada. Olha só. Tem um buraco ali, cara, nem vi. Waking em Lover's Peak. O sequestrador disparou sua arma uma última vez e a sombra desapareceu na escuridão de onde havia saído. Viu? Não é nada demais, Wake. A ideia de Alice em suas mãos era revoltante. Estávamos numa plataforma de madeira de Lover's Peak, a cachoeira e a montanha atrás de nós. As luzes vermelhas da antena de rádio piscavam de longe. Eu resisti à vontade de esmurrá-lo e me forcei a falar. Pode parar de fingir agora? Cadê minha esposa? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Olha só. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week. You and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. A saia da delegacia, nosso objetivo. O problema, cara, é que dessa maneira que a gente tá saindo aqui, parece que nós estamos fugindo. Oxi. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Caraca. Caramba, o maluco tá puxando mó roncão aqui, hein? Vou acender a luz. O cara tava reclamando do escuro, vamos deixar ele com luz acesa, né? Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me.
You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Tá, falar com o Rusty. Aquele cara que o Alan acabou de dar um murro na cara é aquele que a gente pegou no segundo episódio. Tinha um livro dele no porta-mala do nosso carro, né? Dr. Hartman. Fósseis do mamute colombiano. Este espécime de idade estimada em 14.000 anos foi encontrado no rancho do Poço de Piche de la Brea, em 1981. Os fósseis foram doados ao Parque Nacional Elderwood em 1998, quando o mamute colombiano se tornou o símbolo do estado de Washington. Batizado de Charlie Dentuço, o animal se tornou o mascote oficial do parque. Legal! Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Perguntando se nós tá chapado. No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice, and everything's just... Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Onde é que tá esse maluco? Ah, tá ele aqui. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Hell, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Na hora que eu saí aqui, foi bem quando ele puxou um assunto. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. O formulário tá na mesa em cima do esqueleto de mamute. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Tá, deixa eu pegar o formulário aqui. Vamos levar até o cara lá, o Rust.
I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Tá, pegamos a chave e vamos lá no carro. Just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe... Vambora, gordão. Fala demais, velho. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bom, nosso objetivo é ir lá no encontro com sequestradores, né? O Barry tá bem em choque, né? Em estado de choque aí, porque a história é meio, pô, confusa pra caramba, né? O Alan, ele sofreu um acidente de carro, bateu com a cabeça. E aí, como o cara tá toda hora falando aí, né, mano? Você tá começando a misturar ficção com realidade. Tá achando que as coisas que ele escreveu são reais. Ó, tem um manuscrito ali. Barry nunca havia se dado bem com Alice, mas sabia que ela a amava com uma intensidade quase assustadora. Agora algo havia acontecido com ela, e lá estava Al com uma arma na mão, dizendo coisas pelas quais pessoas acabam sendo internadas em manicômios. Era como se seu amigo tivesse sofrido um surto psicótico e se desconectado totalmente da realidade. Isso deixou o Barry apavorado. Exatamente o que eu estava comentando, né? Tá, antes de usar o carro, deixa eu só dar uma olhada ali em cima. Tô só com o revólver com 12 balas. Olha só a garrafinha de café aqui, hein? O papai, fi. Ah, então é só isso que tinha pra pegar aqui. Agora é pegar esse carro. Eu acho que nós vamos de carro, né? Não sei, mano. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. É, situação complicada, Ana, mas... Tá porra, até eu me assustei agora, velho.
Rádio. Back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear. Missão do revólver, seja bem-vinda. What's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really, just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm gonna check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah, it's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Certo, o cara que tava dando entrevista aí é o cara que tava examinando o Alan de manhã cedo lá na delegacia, né? Eu vou perceber porque contou a história ali dos peixes. Eita porra. Mano do céu. E esse suspense, hein? Aqui pensando que a qualquer momento pode acontecer alguma grande merda. Nós vamos estar ferrados, hein? Ó, essa aqui já tá trancada. Televisão. Última vez que tocou esse programa aí, teve batalha de chefe, hein? Night Springs. O homem no espelho. Ó, linha direta aí, ó. Stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me.
Caraca, esses programinha aqui são bem interessantes, velho. Tô acostumado a fazer os vídeos de meia hora, mas, cara, não dá. Esse jogo aqui, ele prende muito, mano. Vou acabar entrando um pouco mais do tamanho dos vídeos aí, uns 40 minutos, né? Mas o jogo é bom, viu? Cara, eu não lembrava que esse jogo era tão foda desse jeito, velho. O manuscrito. A morte de Rust. Eita. O ar do centro de visitantes estava pesado e fedia como se algo pútrido houvesse saído de seu túmulo. Rust não parava de tossir sangue, eu não deixava de olhar para o formato torto de sua perna quebrada. O ataque fora violento, Max choramingava em sua jaula. Os olhos arregalados de Rust demonstravam medo e terror. Ele suspirou, Sr. Wake. Tudo aconteceu exatamente como estava escrito na página. Caraca, hein? Além de escritor, agora prevê as mortes, hein, Alan? É o bichão mesmo. E mais uma página do manuscrito. Esse episódio estamos pegando todos, hein? Ué. Rose sabia que Rust estava apaixonado por ela, e ela também gostava dele, gostava muito. Ele a ensinou a dançar e a vida certamente havia lhe mostrado o valor de um homem gentil. Ele era amável, fazia com que ela sorrisse e se sentisse bem, mas Rust não era seu príncipe encantado, e só trazia uma verdade intolerável à tona. Ela estava tão longe de ter uma vida em hollywoodiana quanto ele. Caraca, quantas páginas tem esse daqui, mano? Nossa, tem uma renca, velho. E eu achando que eu tava pegando todas, ó. Bom, esse episódio é muito comprido. Ou tem muitos coletáveis um perto do outro, né? Caraca. Vision left me weak. This was no head injury. Damn. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Caraca, bicho. Help me! Help me! Caraca, tem um manuscrito ali, velho. Segura as pontas aí, Rust. O centro de visitantes era resistente, mas o impacto deixaria a fachada em pedaços. Rust foi lançado pelo lobby como uma boneca de pano e atingiu a parede com força. Ele não sentiu dor até tentar se mover e ver que sua perna havia torcido para o lado errado, até sentir sua costela quebrada perfurando por dentro. Rust gritou de dor e medo, receoso de que morreria sozinho. Caraca, bicho. Bora lá ajudar o cara. Hello? Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Caraca, hein, mano. Tá tudo... The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Destruído, velho. Onde é que é isso aí? The gate to Lover's Peak was locked. E a garrafinha aqui escondida?
Tá, eu creio que seja aqui dentro, mas como é que eu entro, mano? Dá pra arrombar essa porta? Ah, dá pra destrancar, pô, tô com a chave. Ó, o manuscrito. No último momento eu mudei de direção e me joguei no chão. O machado partiu o tronco de uma árvore. Eu me deparei com uma luz intensa, meus pulmões arderam e eu estava exausto demais para me mover. Tenso, esperei o golpe final, mas ele não veio. Levantei minha cabeça, nada se movia na escuridão. Por ora, cercado pela luz fria, eu estava a salvo. Cara, é bem poético, hein, velho? Opa, vamos abrir isso aqui. São do revólver, pilhas. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Vixe. Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Olé! Certo, vamos lá ver o Rush. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Caraca! Please don't feed the animals. Fishing! Those prisoners! Purchase a park. Fishing. License! No bait! At all times. Tá, porra. Rusty, no! Never! Caraca, o bicho é rápido, hein? Pets must be leashed. Never leave your pet on Ó, acho que tem umas coisinhas aqui, ó. It is to remove any natural objects or historical artifacts from the park. This includes even simple berries. Já era, filho. Headshot, filho. Tá, vamos pegar um pouquinho mais de munição. Beleza. É só ir na calma, pô. O caminho agora é por aqui. A luz, hein? Esperar um pouco de vida. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Tá, vou pegar esse manuscrito.
Naquele último momento de consciência, o Rust pensou em Rose. Ele era mais velho do que ela. Rose mal havia saído da adolescência, mas ela o fazia se sentir jovem e esquecer do fiasco que havia sido seu longo casamento. Ele ainda usava aliança e esperava que ela o pedisse para tirá-la. Agora, ela nunca poderia fazer isso. Mano, eu vou aproveitar aqui. Já tá dando um tempo aí já, né? Vou deixar... Acho que o jogo deu um autosave aqui. Vou aproveitar para encerrar esse episódio aqui. E no próximo a gente continua exatamente desse ponto aqui. Então, galera, então o vídeo de hoje foi basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu confesso para vocês que esse jogo tá muito bom. Tá me prendendo muito aqui. Eu tô achando muito legal a trilha sonora, né? A história também. Os acontecimentos aí. Aquele Night Springs também, do programa de TV. Eu tô achando fenomenal. É nóis. Não esquece de deixar um like no vídeo. Compartilhar, né? Eu sempre peço isso pra vocês. E é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!